Primeiramente, vamos fazer o molde na esponja. Eu utilizo esse demarcador aqui para fazer as linhas, exatamente onde eu vou cortar com o estilete. Esse pernete ele vai ficar bem alto. Lembrando que na aula passada a gente falou da diferença entre pernete, perneira, a forma como as pessoas chamam. Depois de feita a marcação, eu entro com o estilete para fazer o corte. Muita atenção nessa hora, para você não cortar nem a mesa e nem você mesmo. O corte também pode ser feito com uma tesoura, fica a seu critério. Essa parte de baixo precisa ficar com essa curva, porque a nossa perna ela não é reta. Geralmente as pessoas fazem esse corte reto e não senta direito na perna. Então tem que ter a curva que é para sentar bem direitinho no tornozelo. Eu deixo essa margem no lado de 2 dedos, justamente porque eu vou virar a borda dele para tampar essas pontas que vão ficar na lateral. Se eu não virar essa borda, vai ficar aparecendo a esponja e eu não quero que apareça esses detalhes. Eu vou usar o feltro, como eu já falei para vocês, que é um tecido que eu gosto e que tem muita aderência. Após a demarcação feita, eu já entro com a tesoura aqui para fazer o corte, deixando novamente essa margem aí, como falei agora há pouco, que é justamente para poder virar o feltro na borda da esponja. Essa esponja que eu estou usando, ela tem 2 centímetros, então eu tenho que deixar basicamente 2 centímetros aí, ou um pouco mais, que eu vou virar. Eu vou usar a cola de contato, tá? Essa aqui está em spray, só para poder espalhar com mais facilidade. Mas você pode espalhar com outro tipo de cola. Eu gosto de passar a cola no meio, porque ao passar no meio eu deixo também a parte do centro bem firme. E como eu vou colocar um enfeitezinho pesado no meio, eu gosto que tenha essa firmeza. Se colar só nas pontas, o tecido fica solto. E com o tecido solto, os enfeites podem cair, pode descolar com facilidade. Então eu gosto de optar pela firmeza. Até porque essa roupa vai ser dançada por um item feminino. E o item feminino geralmente bate muito a perna, faz muita força. Então é importante deixar tudo bem seguro. Faço a aplicação da cola de contato em spray na beirada e vou virando. Faço só uns pequenos ajustes para que quando eu for colar não fique muito um em cima do outro. Novamente eu entro com a cola de contato e vou virando as pontas. Eu não preciso esperar secar a cola para fazer isso, até porque é bem de leve. Eu estou usando essa escova de dente aqui para passar a cola de contato justamente para prender essas bordas. Pronto, eu deixei com bem firmeza. Agora eu vou começar a fazer os enfeites. Vou começar com essa grega de palha. Ela tem um trançado bem bonito, eu gosto bastante desse trançado da palha. E vou utilizar a cola quente. Eu posiciono bem a grega na beirada
Observe que eu deixo a ponta do tecido azul com uma margem ali mais ou menos de meio centímetro. Eu deixo essa borda justamente para que a grega não encoste na perna do bailarino, porque essa grega de palha, ao encostar na perna do bailarino, ela incomoda, faz umas cócegas, ela pinica um pouquinho, então não é interessante. Então eu gosto de deixar essa borda, e além do que, né, cria um contraste com o azul royal do pernete e esse tom de palha. Vou fazer aplicação em ambos os lados. E antes de colocar os outros enfeites, eu vou logo colocar o fio. Eu gosto de usar esse fio nylon porque ele é bem seguro, né? E quando a gente soa, ele não fica puído com facilidade. Quando é algodão, né? Pode quebrar logo. Faço a medição, ajusto mais ou menos onde é que eu quero ficar a parte de amarração e o tamanho do fio. Eu vou usar essa régua para ilustrar para vocês mais ou menos onde é que vai passar a linha do fio. Posso riscar à vontade aqui porque o fio vai ficar por baixo, né? Posso riscar à vontade porque como o fio vai ficar por cima, não vai aparecer o riscado. É só para ilustrar a vocês mais ou menos como é que fica essa direção. Divido o fio no meio e começo a colar a partir do meio, para que nas pontas possa sobrar o mesmo tamanho de fio de ambos os lados. Faço o mesmo com o fio abaixo. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso sem o fio passado de um lado para o outro. Geralmente as pessoas fazem um furo no pernete e esse furo, né, passa um fio para poder amarrar. Eu particularmente não gosto do furo, então portanto eu gosto de usar dessa forma que eu acredito que fica bem mais interessante. Vou usar essa passamanaria azul. Essa passamanaria azul com tom royal combina bem com o tecido do feltro e fica bem interessante também. Agora eu vou começar a colar a pena. Eu vou usar essa pena de ganso bem na parte de cima, que faz com que o pernete seja maior. O detalhe é que essa pena está muito reta. Eu gosto que ela tenha uma certa curva, para ela ficar um pouquinho mais para frente. Se eu deixar ela muito reta, ela fica encostando na pele do bailarino e eu não gosto disso, até porque estraga a pena com facilidade. Então, para isso, eu vou fazer um suporte para que a pena possa ficar inclinada, desta forma que eu estou mostrando. E para isso, eu vou usar esse punho de rede. Eu vou colocar ali na base. Eu vou medir novamente com a régua, só para vocês terem uma ideia mais ou menos do alinhamento, certo? Para deixar bem certinho. Eu deixo essa ponta sobrando justamente para a pena não encostar na perna. Faço a primeira base. Para deixar mais alta, eu vou usar 3 vezes o punho de rede. Colo o outro do lado para fazer a base e vou botar mais um por cima.
Pronto, assim já fica mais elevado. E quando eu for colar a pena, eu já colo em cima dele, justamente para fazer tipo uma alavanca, como se fosse uma rampa para as penas. E aí dessa forma ela vai ficar mais inclinada. Acerto bem, vou alinhando, já que a cola quente não é só para colar, ela também ajuda a modelar e dessa forma já fica mais inclinado. Quando eu faço a curva, né, cria esse buraco entre as penas, porque eu peguei o boá inteiro e já colei. Eu tento alinhar para ficar tudo da melhor forma possível. Mas quando eu vejo que tem brecha, eu vou pegando outro pedaço de pena e vou colando também, que é para preencher esses espaços. Vou introduzir a pena branca, porque eu quero variar nessas três cores, né? Esse tom terroso do marrom, o branco e o azul royal. Como esse boá também está muito ralinho, eu vou colocar ele duas vezes para dar um pouco mais de volume. Colocar mais uma vez, porque mesmo com duas vezes não ficou tão cheio. E como eu quero um pouco mais de volume, três vezes já ficou suficiente. Fazendo o teste, dobrando, para ver como é que fica o modulado. E agora eu vou entrar com essa peça de penas azuis, que são muito bonitas por sinal, e ela dá um acabamento muito interessante nessa parte de baixo. Vou usar a cola quente para prender bem a pena. Sobrou uma e vou aproveitar. A pena tá cara, a gente não pode ficar desperdiçando. Pronto, fiz a cola das três camadas de pena. Observe um detalhe que quando a gente coloca o fio, a pena fica um pouco elevada. E esse defeito aí a gente vai tirar com outros enfeites que eu vou estar colocando. É normal ter esse tipo de falha, mas como a gente vai enfeitar por cima, vai cobrir tudo isso. Observem que aqui eu tenho que fazer um acabamento para esconder essa parte aqui das penas, porque fica muito alto. Quando eu baixo, olha como as penas levantam. Então eu tenho que fazer o enfeite já pensando em esconder esses detalhes. E aí eu vou usar esta peça aqui, que ela é bem bonita, o detalhe dela é bem interessante. E ela dá um contraste legal com o azul, então vou deixar ela bem aqui. Só que antes de colocar ela, eu vou pegar essa outra peça e vou colocar aqui embaixo, tá? E aí o detalhe vai ficar assim. Olha como já cobriu totalmente a falha. Vamos lá. Primeira parte pronta aqui. Agora eu venho com a peça branca. Observe como ela dá um detalhe bem legal. Essas pontas que sobram aqui, a gente ainda vai colocar enfeite em cima, assim como toda nessa borda. Então, é natural que ela fique assim.
Inclusive, o fio de amarração também ele vai sumir de acordo com os efeitos. Inclusive, o fio de amarração também vai sumir de acordo com os efeitos que vão entrar. Vamos lá. Agora, estudem o visual para entrar no acabamento. Aí o que a gente vai fazer? Aqui, ainda vou ter enfeites que passem. Por isso que eu ainda não preenchi esse lado. Porque quando eu preencher esse lado aqui por completo, ele vai tapar as pontas que vierem para cá. Tá? Aqui também ainda vai entrar enfeite, justamente por causa disso. Depois que eu fizer esses enfeites aqui, eu vou passar um aqui no lado, porque esse aqui ele já vai cobrir aqui, ó, certo? Aqui no final eu vou fazer um acabamento diferente e vocês vão ver. Então vou começar a eliminar esse espaço aqui agora. Aí eu vou começar a introduzir o tom marrom. E aqui ele vai vir aqui assim. Você usa papel quente, vai armando a peça. Olha só. Agora eu vou introduzir esse tom preto e branco com motivo marajoara, que particularmente eu acho muito bonito esse detalhe. E ele vai vir aqui por inteiro. Eu me preocupo bem com essa borda porque ela fica atrás da perna. Quando a gente dobra, a parte de trás não pode ficar sem enfeite nenhum, porque na coreografia o bailarino vai se movimentando, então ele mostra a costa dele. Então é interessante também que tenha enfeite. Eu vou passar ela aqui. Daqui para cá eu ainda não vou colar ela, porque ainda posso botar mais enfeite aqui por cima e eu já uso ela para cobrir. Observe que não é só questão de enfeitar, e também escondendo as falhas que já ajudam no acabamento. Então use o enfeite para fortalecer esse acabamento. Beleza. Esse aqui já vai vir aqui. Vou pegar um pouco dessa borda. Aqui.
Aqui eu poderia colocar alguns dentes, mas eu particularmente não gosto de colocar dente no pernete. Por quê? Porque o bailarino, geralmente ele faz passos de joelho, ele faz passos aqui e dobra bastante, então o dente ele acaba deslizando em alguns lugares, então eu não costumo usar aqui ao centro. Ficaria interessante, mas eu não gosto de usar por causa disso, mas fica a critério, né, de cada um. E eu gosto de fazer sempre essa perneira assim, bem grande, essa ponta aqui dela fica bem fofa e ajuda a proteger também, além de ficar muito leve, ajuda a proteger. Com esse tipo de pernete não há necessidade da bailarina ou bailarino usar aquela joelheira. Tá muito comum as pessoas usarem joelheiras. Eu particularmente não gosto. Eu acho que fica feio, tira muito. Algumas pessoas até conseguem enfeitar a joelheira, deixar ela fazendo parte do enfeite. Mas eu particularmente não gosto. Acho que fica muito feio. E esse tipo de estufado, ele ajuda com que o bailarino possa executar o movimento com bastante tranquilidade. Agora a gente vem aqui. Se olharem assim, parece que o enfeite está cobrindo. Só que quando ele vai dobrar, ele aparece mais. Vou introduzir mais marrom aqui. Aqui. Vai entrar aqui. Vai entrar aqui. Certo? E aqui eu vou fazer mais uma camada de marrom, tá? Aí para manter esse padrão, tá? O azul, a palha e o marrom. E aí lembra dos enfeites pequenos? Pois é, um vai vir aqui, um aqui e outro aqui. Esse daqui quase não vai aparecer, mas mesmo assim eu vou colocar. Até porque ajuda também a fixar. E aí vai vir aqui. Aqui e aqui. Olha como ganha corpo. Eu costumo usar tanto o refil da cola quente, o grosso quanto o fino. Aqui. Eu costumo usar sempre os dois. O fino eu já uso para a parte mais leve, que são as passamanarias e coisas desse tipo. O grosso geralmente eu já uso para enfeites que já tem um pouco mais de peso. Tá? Então eu trabalho geralmente com os dois. Poderia trabalhar só com um? Poderia, só que a questão é que esse aqui é mais econômico, né? Mas esse aqui
ele é mais resistente para algumas peças. Então eu costumo variar justamente também para economizar. Por exemplo, aqui, que é algo mais leve, vou usar aqui a cola quente fina. Tá? E coloco aqui. Esse quase não vai aparecer, mas mesmo assim ele vai aqui. Às vezes até num determinado movimento ele acaba aparecendo. Então, vou deixar, porque aqui ainda vai vir pena, tá? E agora, colar aqui. E aí eu vou pegar bem essa parte aqui que é para cobrir, certo? Ó. Vou dar uma virada para ficar assim, tá? Parece que vai ficar muito em cima desse, só que a questão é, quando a gente dobrar na perna, eles já ficam mais distantes. E isso aqui como balança, na parte da coreografia, ele mal vai aparecer aqui. Certo? Vamos lá. Assim já segura o suficiente, tá? Mas se quiser ainda dar um ponto com a agulha aqui para dar uma segurança a mais, fique à vontade. E aqui eu vou alinhando, tá? A borda aqui fica perto do azul, então já tá aqui. E agora também posso fazer essa colagem aqui com a cola de contato. E lógico que aqui eu também posso encher mais, tá? Quando ele dá a curva, olha como fica o alinhamento. Agora, vamos fazer aqui a parte de baixo, que já é para finalizar. Eu vou botar primeiro o branco, depois o azul. E aí eu vou usar essas penas menores. Bem em cima do fio. Eu acho até que eu vou colocar direto. Eu ia colocar somente até aqui, tá? Mas a pena tá bem bonitinha, eu vou estender mais até o azul. Vou finalizar aqui. Lembra que eu falei que às vezes a gente vai mudando na hora da confecção? São por situações como esta. Às vezes a gente compra a pena, quando a gente abre o pacote, ela não tá tão legal, mas às vezes ela tá bem interessante, que nos motiva a usar um pouco mais, tá? E aqui ela vai entrar a partir daqui, bem em cima daquele fio que a gente colocou. Aqui tem uma falhazinha, eu vou tirar uma e colocar bem aqui. Aqui no final essa tá um pouquinho desgastada, dá mais um reforço. Aí deixa eu chamar a atenção para um detalhe. Eu não vou até o final, tá? Aqui, mas eu estendi um pouco mais, porque essa pena aqui ela vai ficar bem próximo do tornozelo. Então quando eu der a curva, ela vai armar de uma forma bem interessante. Aqui em cima eu não estendo muito,
Porque essa parte aqui já está em cima da panturrilha. Então, no movimento de toada, a gente flexibiliza muito. Então, no movimento de toada, a gente flexibiliza muito a questão do joelho na batida de perna. Então, se eu colocar muita pena para baixo, quando a bailarina for dançar, vai ficar batendo atrás da coxa. E aí incomoda, quebra a pena, estraga a peça. Então, eu costumo ir somente até aqui. E vamos lá finalizar agora com o azul. Observaram que é o mesmo tipo de pena, mas olha como o branco está muito maior, né? E aí vai ver qual que vai ficar melhor. O branco com o marrom. Depois de palha. Ou essa peça aqui branca, que ela já combina com essa parte aqui de cima. Ela ficou muito mais interessante, né? Então vamos colocar ela e finalizar com essa passamanaria de palha. Mas observe que aqui entre elas não ficou muito interessante. Eu tenho uma outra peça azul que eu vou colocar aqui em cima para dar um detalhe. E vamos ver como é que ela fica. Aí sim, já me agradou um pouco mais, né? Lógico que isso aí vai muito de gosto, tá? Eu poderia também colocar palha, poderia colocar um motivo marajoara para dar mais um detalhe. Aí é questão mesmo de gosto, tá? Eu vou nessa linha aqui que eu achei muito interessante. Descarregou a pistola. Vou trocar aqui a bateria. Aqui, ó. Esperar esquentar um pouquinho. Aqui eu vou levar logo direto, tá? Desde aqui para tampar a ponta da palha. Uma farinha passando ali. E aqui vai entrar a peça azul. Então, um pouco mais, eu vou tirar essa pedacinho aqui. Começando aqui. E aqui o detalhe do acabamento. Prontinho. Ficou pronta a peça. Poderia colocar mais coisas? Poderia, mas como eu falo, né? Isso vai muito do gosto. Com a curva, como é que fica? Tá? Pronto. Aqui eu poderia preencher com mais coisas, como eu falo para vocês, mas eu queria deixar dessa forma mesmo, que eu acredito que já está do meu agrado. Lógico, é uma questão muito pessoal. Há pessoas que gostam de enfeitar
por completo. Outras nem tanto, depende muito da sua visão, depende muito do que você quer. Aqui, por exemplo, eu quero deixar esse azul. Poderia preencher com mais cores aqui, mas eu quero deixar esse azul aqui porque eu também gostei muito do tom azul das penas. Então eu achei que ficou bem interessante e super leve.